Uma das maiores dificuldades que a gente encontra quando a gente inicia na confeitaria, quando a gente decide fazer bolo, né, é a massa. Massa é um objeto de desejo, né, de muitas confeiteiras. A gente fica naquela, qual é a massa ideal? Como fazer uma massa perfeita? Eu começo falando para você que não existe a massa perfeita, tá? Não existe, na verdade, uma fórmula mágica. Eu falo muito que massa é algo regional, certo? Que você precisa escolher, tá? Você precisa escolher a sua massa de acordo com o local onde você mora, de acordo com os seus clientes, na maioria das vezes. Eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui em João Pessoa não adianta, tá? Você trabalhar com pão de ló, não adianta você trabalhar com uma massa genoise, não adianta você trabalhar com chiffon. O que realmente vai fazer sucesso é uma massa amanteigada. Pra tudo, seja para bem casado, seja para você fazer bolo no pote, seja para você fazer caseirinho, seja para bolos estruturados, decorados, não adianta. Aqui o pessoal gosta de massa amanteigada, certo? Então é muito forte isso aqui na minha região. Então por isso que eu falo que é algo regional. Então você tem que conhecer, tem lugares que as pessoas não gostam de massa amanteigada. E aí você vai ter um certo preconceito, você vai encarar algumas dificuldades, alguns desafios para você introduzir talvez a massa amanteigada, se você acha ela mais segura para trabalhar. Então, para uma massa realmente ser considerada uma massa ideal, primeiro ela precisa ter estrutura. Por que a gente fala que a massa amanteigada é uma massa mais estruturada? Porque de fato é uma massa mais densa, certo? Existem diversas massas e diversas técnicas para você fazê-las. Mas aqui eu quero trazer para você a ideia de como você vai escolher a sua massa, tá? O que é que você precisa? O que é que uma massa precisa para ela ser de fato uma massa ideal para você? Então ela precisa ser estruturada, ela precisa aguentar você fazer um bolo de andar e ela ficar perfeita, ela ficar inteira, ela não quebrar, ela não rachar, né? No meio, que eu digo, que é fazer uma pequena rachadura na lateral, quando você está prensando, isso é totalmente normal, certo? Mas essa massa, ela precisa aguentar se você fazer um bolo de andar, aguentar se fazer um bolo de 15 centímetros de altura, um bolo de altura dupla e por aí vai. Isso é uma massa estruturada. A massa amanteigada, ela tende a ser mais estruturada porque é uma massa mais densa, certo? Então, ela quando a gente fala assim de massa ideal para fazer bolo de andar, ela vem em primeiro lugar, mas isso não quer dizer que não existam outras que você também consiga fazer. Existem, mas quando você fala a massa amanteigada, ela sempre sai em primeiro quando realmente o quesito é estrutura, certo? Ela precisa ser estruturada. Depois, ela precisa ter sabor, né? Eu sempre boto a estrutura antes do sabor. Por quê? Porque você precisa ter um bolo em pé, né? O bolo precisa estar lá, vivo. Mas depois, essa massa ela precisa ser muito saborosa. Ela precisa agradar os seus clientes. Ela precisa ser uma massa, de fato, que você consiga vender. Que o seu cliente coma e saboreie, deseje. Então, o sabor é também muito importante, certo? Então, a gente coloca sempre aqui sabor. Aí agora vamos aqui, crescimento correto. Então é uma massa aqui. Quais são as dificuldades que a gente encontra muito? Minha massa afunda, a minha massa racha, minha massa não cresce. Eu até fiz uma listinha aqui que eu tô até olhando para ela. a minha massa sola, a minha massa não cresce, a minha massa não é bacana. Então, quando eu falo aqui em crescimento correto, essa massa ela precisa ter um crescimento correto, ela precisa não afundar, não solar, crescer do tamanho que você deseja. Para isso também você vai precisar fazer testes, você precisa testar várias técnicas, massas diferentes. Quando eu falo isso para vocês, gente, tudo isso que eu tô falando aqui é porque desde o meu início, quando eu iniciei, foi algo que eu testei demais. Eu perdi muita massa, eu testei mais de 30 tipos de massa. Eu testei diversos tipos, certo? E de técnicas diferentes. Mas, como eu falei pra vocês, os meus clientes eles só aceitam a amanteigada, então eu desenvolvi a minha própria massa, certo? Depois de um tempo, quando você entende a estrutura, quando você entende para que serve
cada ingrediente, você vai conseguir desenvolver a sua massa da forma como você quer e da forma como o seu cliente com certeza vai aprovar. Então, quando você for escolher a massa, é justamente pensar em tudo isso, é fazer vários testes e aí você vai, de fato, ter maturidade, experiência suficiente para talvez desenvolver a sua massa, mudar uma coisa ali, outra aqui numa receita e chegar realmente à receita X. A receita correta, a receita que você vai gostar e que você vai vender, tá? Mas sempre pense em todos esses pontos. E quando fala em massa manteigada, o pessoal fala muito, a massa manteigada esfarela, a massa manteigada isso. Tem toda uma técnica por trás, tá? Entendam isso. Eu só aprendi isso na prática, tá bom? Então, sigam todos passo a passo, que aí com certeza você vai ter uma massa ideal.